Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Professor Luiz, tempinho que eu não gravava, mas eu acho importante a gente tá fazendo um papo, que é o seguinte: mesmo que o canal ele tenha uma desenvoltura diferente, tenha um propósito diferente daquilo que é referenciado com relação a temas didáticos, a temas políticos em especial, ao que a gente está vendo aí no mundo, especialmente esse ano, sobre guerra do Irã, Estados Unidos, Israel, uh, e até mesmo a China, por conta da questão do petróleo, do fornecimento, por conta daquilo que acaba sendo alvo para o mundo em termos de reprodução, em termos de comércio, daquilo que está em alta no mercado. Mas o futebol, ele também faz parte desse processo comercial. E, sobretudo, quando nós falamos de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ao longo dos anos, ela se tornou uma das referências, mesmo que em períodos, para que se acumule, para que se arrecade o máximo possível de reprodução e depois reproduzir a lógica do capital. Isso faz parte do mundo moderno, ou então, melhor dizendo, do mundo contemporâneo que nós vivemos desde a Revolução Francesa. E digo até isso como historiador e analisando os períodos históricos, sobretudo quando nós falamos da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ou seja, a mudança de uma sociedade mais opressiva para uma sociedade mais dinâmica, mais que parte onde o diálogo ele acaba sendo pauta, onde o diálogo ele acaba sendo estando em alta. E diante disso, nós temos a questão da liberdade, como nós conhecemos nesse sentido, por conta das opiniões, por conta dos fatos, diante dos fatos, né? O juízo de valor, mas daquilo que existe como intencionalidade dos efeitos em que a própria sociedade conduz o mundo nos dias de hoje. Quando nós falamos em idade contemporânea, nós falamos na mudança de período, nós estamos falando da Revolução Francesa, mas o pós-Revolução Francesa, ele é o principal fator. É o principal ponto, porque nós falamos daquilo que a Revolução Francesa vai trazer para a sociedade como marca e como mudanças, como marca e como marco para o mundo. É tudo que vem além, após a Guerra da Bastilha. Porque o que de fato foi a libertação política dos presos que ali estavam? Por que isso ocorreu? Quem promoveu? Com qual intenção isso aconteceu? Com qual intenção isso ocorreu? Para quem? Então, diante disso, é importante a gente definir que, além da questão cultural e ideológica, e desde a Revolução Francesa, nasce o conceito de direita e esquerda, o conceito de liberdade, que ele acaba sendo melhor promulgado
e aí o fortalecimento das democracias, com a França ela instaurando uma república, e isso servindo depois de modelo para outras nações, e o mundo se referenciando em duas partes, os Estados Unidos, uma república desde 1776, ocorre isso 12 anos depois na Revolução Francesa, mas de fato o conceito de direita e esquerda ele vem a partir dali, porque a República Americana ela estava se formando até então. Inclusive é o período em que assume a presidência George Washington. E no Brasil só vai ser tomado no final do século XIX, em 1889. Portanto, 100 anos depois que nós vamos ter a nossa república. A partir, né, de 15 de novembro de 1789. E o Brasil vai passar por um processo de transição de poder, de mudanças, de adaptações, porque o país ainda é um país escravista. Isso já havia acabado na França, mas por preços políticos 100 anos antes. O Brasil continua com políticas escravistas, porque está tentando ainda se livrar delas para implantação da República. Então, quando a República Brasileira ela é implantada a partir de 15 de novembro de 1889, os problemas sociais e econômicos do Brasil eles não acabam com a proclamação da República. As políticas escravistas elas ainda continuam de maneira moral. Os vícios que ali estão implantados, deixados pelo fim da escravidão um ano antes, em 13 de maio de 1988, eles ainda continuam por muito tempo ainda no decorrer da República, no século XX. Porque a liberdade e a democracia no Brasil está ainda em fase de adaptação. É implantado de fato a República Brasileira, é implantado de fato a democracia, mas os problemas sociais e políticos e econômicos continuam na democracia. Precisamente até os anos 30 do século XX, no período da Era Vargas. Apenas os donos de terra vão ter direito a voto. Analfabetos, independente da cor, não têm direito a voto. Negros, muito menos vão ter direito a voto. E o governo brasileiro, ainda em fase de na administração pública, ele afasta a classe negra, se assim nós podemos dizer, o grupo de pessoas negras, para fora dos grandes centros urbanos. O Rio de Janeiro, quando nós tratamos da Paris tropical, é uma referência nisso. E de entender por que os morros foram ocupados. E por que a população negra é alta nos morros do Rio de Janeiro. Da qual fez com que o Rio de Janeiro hoje tivesse, e tem até hoje, a segunda maior população de pessoas negras no país. Primeiro porque a capital ela mudou de lugar, de Salvador para o Rio de Janeiro, e segundo que a administração pública ela afastou as pessoas de mais baixa renda dos grandes centros, principalmente os negros,
porque pessoas brancas que não tinham grande poder aquisitivo, um poder econômico forte, um poder econômico médio, e sim de médio para baixo, também ocupou os morros. Como exemplo, Noel Rosa, que foi um sambista, uma das referências, inclusive, da música popular, não como nós conhecemos, né, no pós-Jovem Guarda, mas como um dos precursores do samba no Brasil, da qual ele sempre denunciava as más condições em que as pessoas viviam nos morros, em termos de falta de infraestrutura, falta de poder econômico, falta de investimento por parte da administração pública nos morros e a falta de oportunidade que as pessoas não tinham onde habitavam para poder viver de uma maneira melhor e com mais dignidade, como um bom emprego, uma boa moradia, uma boa renda, para poder sair daquela situação. E de que maneira o Noel Rosa denunciava esse tipo de situação? Nas suas músicas, nas suas composições. Não que fosse todas as músicas, também tinha tom de romance, mas boa parte das músicas de Noel Rosa e músicas consideradas populares, o tom da letra ele tinha um tom crítico social. Diante dos apuros em que a população de baixa renda do Rio de Janeiro enfrentava nos morros da cidade, ocupadas por casas, né, por barracas, casas de madeira e que era insuficiente por conta da precariedade, da falta de saneamento básico e da renda muito baixa que as pessoas sofriam. Enquanto as pessoas da classe média e da média para média alta e a elite popular habitavam a zona sul do Rio de Janeiro, habitavam o Leblon, habitava Ipanema, Copacabana e, inclusive, a classe política brasileira, que principalmente fazia parte da administração nacional. Sem contar que também as mulheres também não tinham direito ao voto. Vale lembrar isso. O que vai ser conquistado esse direito lá nos anos 30. Primeiro que a gente passa por um período em que apenas São Paulo e Minas Gerais controlavam o poder público brasileiro. Primeiro, porque o Brasil sempre foi um país em que principalmente a sua agricultura é quem comanda, fez com que o Brasil se fortalecesse economicamente, devido àquilo que produz e reproduz. Principalmente nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, né? Com o que nós desenvolvemos. Os nossos tratores, a nossa melhoria de logística, a nossa melhoria de transporte, capacidade de comportar uma grande carga de produtos para chegar nos mercados, chegar com um alimento de boa qualidade na mesa dos brasileiros, com melhor preço. Mas tudo isso veio ao longo do tempo e aos poucos, precisamente desde a época em que o Brasil ele começou a se industrializar, que foi lá a partir dos anos 30.
com Getúlio Vargas. Mas até então, nesse período republicano, o Brasil ele tinha apenas dois estados que comandavam a política pública. Não que os outros não fizessem parte da administração nacional, até porque é uma nação, é um país. Claro que os demais estados também tinham participação política, mas a autonomia política era apenas concentrada. São Paulo e Minas Gerais, São Paulo com o grande produtor de café e Minas Gerais com o grande produtor de leite, a política do café com leite por conta ah, daquilo que investia-se primeiro para também, né, para a época, por mais que obsoleto, para poder levar o produto para para a mesa do brasileiro, mas com aquilo que arrecadava diante dessa reprodução, que é para os demais estados, além do próprio da própria região. Mesmo com o Rio de Janeiro sendo a capital, mas com o que era reproduzido, né, com o que era investido na agricultura, São Paulo e Minas Gerais se fortaleceram economicamente, consequentemente ganharam autonomia política. É aquilo que eu sempre falo. O carro-chefe, a economia é o carro-chefe para a condução de um país. É a economia que vai fortalecer um governo e que vai também derrubar um governo. E nós temos vários exemplos disso em vários países do mundo, inclusive no Brasil. E isso se estendeu, a política do café com leite, precisamente quando os civis assumem o poder do Brasil desde Prudente de Moraes, em 1894. Nós tivemos o período da República da Espada primeiro com Deodoro da Fonseca, que foi o líder da proclamação da República, o general de exército e líder do exército brasileiro. Ele renuncia em 1891. Floriano Peixoto, que era o vice-presidente, também marechal, assim como Deodoro, marechal, né, por terem participado da Guerra do Paraguai. Deodoro da Fonseca renuncia em 1891. Depois Floriano Peixoto assume a presidência e vai até 1894. Os civis eles tomam o poder no Brasil, aquilo requisitado, os militares deixam o poder e diante disso, Prudente de Moraes passa a ser o primeiro presidente civil da história do Brasil pelo Partido Republicano Paulista, o PRP, da qual nós vamos ter um período de revezamento com Minas Gerais, que era o Partido Mineiro, ou Partido Nacional Mineiro, se não estiver enganado, PNM, onde de 4 em 4 anos vai ter o revezamento. Nós vamos ter a quebra dessa linha em 1930, quando Washington Luiz, foi o último presidente da República Velha, ele teria que deixar o poder onde Júlio Prestes assumiria. Portanto, tem o golpe do Exército Brasileiro junto, né, comandado por Getúlio Vargas, que foi apoiado, um civil, mas apoiado pelo Exército Brasileiro. E quando a Era Vargas inicia, a partir de 30, a partir da Revolução de 1930, é onde nós vamos ter o divisor de águas para a questão da economia do país e também política. Porque o processo de industrialização ele vai se iniciar, as liberdades vão começar a aparecer mais, em especial o direito ao voto, porque as mulheres vão começar a ter autonomia na política, vão poder ter direito ao voto, vão poder ter o direito a ter um cargo político e também
vai ser aberto o voto para os analfabetos. E os negros vão conquistar também esse direito. Porque também nós vamos ter trazido com isso, ou primeiramente, a abertura dos sindicatos, que vai dar uma sustentação para o que nós vamos ter como as leis trabalhistas, as reformas que vão aparecer, e o direito dos trabalhadores que vão ser promulgados a partir dali. Do que nós conhecemos, o regime de CLT. E junto com a CLT, junto com as leis trabalhistas, o direito à aposentadoria. O Brasil era um país que não tinha aposentadoria, não existia aposentadoria. Inclusive vai ser inaugurado o Instituto Nacional do Serviço Social, o INSS. A Previdência Social vai ser criada a partir dali. E são fatores, são fatos que acontecem, especialmente a abertura da economia, o desenvolvimento da economia e o incentivo da industrialização, da qual nós vamos mudar o nosso padrão de produção e reprodução. É fato que nós tivemos uma crise econômica mundial, que foi a crise de 1929, que vai afetar todo mundo, inclusive o Brasil. Esse foi um dos fatores que justifica também a queda de Washington Luiz, o último presidente do período da República Velha. O Brasil ele precisou queimar sacas de café por conta do alto valor. Economicamente, as pessoas não tinham mais renda para poder comprar, queimava-se saca de café para poder controlar o preço e surtir um efeito temporário, mas a crise de 29, junto com outros setores da economia do Brasil que desengrenaram, derrubou o Washington Luiz. É o que eu sempre falo, falei nesse vídeo há pouco e repito, a economia ela vai ou sustentar um governo ou derrubar um governo. E isso aconteceu, esse é um dos exemplos de uma das partes da história da política brasileira. E, consequentemente, a ascensão de outro governo, que é o período da Era Vargas, e as reformas elas vão acontecer no período do governo provisório, quando Vargas assume a presidência. Porque quando nós passamos para o período do governo constitucional, em 1934, nós temos um país que está mais estável economicamente, mais controlado economicamente e politicamente. Porque o Brasil passa por reformas sociais importantes que vai ter consequência até para os dias de hoje. As leis trabalhistas de Getúlio Vargas, elas duram até os dias de hoje. Nenhuma vírgula foi mudada a partir dali. O regime de CLT existe até os dias de hoje, com o mesmo texto desde a sua criação. A Previdência Social, ela tem seu papel de funcionalidade desde os anos 30, quando foi criada. E com um padrão maior ainda, em termos de desenvolvimento econômico do Brasil, além do período da Era Vargas, que vai desenvolver a siderurgia, a indústria siderúrgica no país nos anos 40 ou no fim dos anos 30, mas no outro período em que Vargas assume a presidência, após o fim da sua era, né, a renúncia, o governo Dutra, e quando ele reassume a presidência, nos anos 50, em 1951, nós vamos ter a criação da maior estatal
do Brasil, que será a Petrobras. O problema é como as coisas caminham após a criação da Petrobras. Quem vai estar comandando, quais políticas vão estar sendo feitas, e precisamente esse período de polarização que nós vivemos no Brasil há muito tempo, e isso eu conto desde o período em que o Partido dos Trabalhadores assume, porque aí vai existir uma competição entre PT, PSDB, já existia no próprio governo Fernando Henrique, né? Se a gente for contar, era o PT já era o principal adversário, mas depois vai haver de fato, quando o PT assume, vai haver de fato uma competição entre PT, PSDB, PSDB, PT, independente do resultado das eleições, independente do partido que ali assume, eu não estou ideologizando ou politizando em cima disso quem assume, o que fez, apenas como uma constatação histórica e até mesmo política. E depois a onda do bolsonarismo, que vai crescer em 2018, até um pouco antes. A gente pode dizer que até o pós-impeachment da presidente Dilma e a ascensão do Bolsonaro, desde o seu voto polêmico no Congresso, vai ser o principal adversário do PT, mesmo com o PMDB controlando e o PSDB ali dando sustentação para o governo Temer, onde a polarização vai aumentar ainda mais com o PT e o bolsonarismo, é onde isso vai também trazer consequências por conta também dessa polarização, a, a má administração, a forma como a administração da Petrobras será conduzida. Em termos de preço da gasolina, em termos de política para construção de refinaria, que o Brasil poderia sim ter refinaria e não faz. É de perguntar o porquê não faz. Não tem nem projeto para isso. Se algum político, se algum deputado estiver ouvindo o que eu estou falando e eu estiver ouvindo essa minha afirmação e quiser dizer o contrário, então comente no vídeo. Pode comentar, não tem problema nenhum com isso. Ah, o Brasil tem um projeto sim, um projeto do presidente, um projeto do governo federal. Tanto algum deputado que é do PT, tanto algum deputado que é da oposição, daí do PL, quiser falar, mas o governo Bolsonaro tinha feito, é que o Congresso não quis aprovar, e quiser falar, é só comentar. É só comentar. O comentário tá aí para isso. Me corrija, mas o Brasil nunca teve política para refinaria. E se tem, se tem, não saiu do papel. Se algum prefeito quis mandar algo do tipo, algum prefeito daí do Nordeste em especial, mais precisamente aí daí do Rio de Janeiro, né? Quem é da capital, quem é do Rio de Janeiro sabe da realidade, porque a Petrobras fica aí, obviamente, né? Quiser fazer um comentário, comente. Alguém quiser dar um depoimento aí, escreva no comentário também. E não desenvolve. O que adiantou? A política do petróleo é nosso, na época da Era Vargas. E depois a descoberta do pré-sal, sendo que não há um desenvolvimento para a gente produzir, nós termos a nossa própria refinaria. E o nosso gás, o que nós estamos fazendo? O que o Brasil fez nos últimos anos? Porque a Bolívia enriqueceu muito mais do que o Brasil nesse sentido.
como que o Evo Morales conseguiu aproveitar muito bem o gás brasileiro, fortalecendo muito a economia da Bolívia, e o Brasil ele parou no tempo. Então, assim, gente, é complicado. Então, dá para a gente entender, em parte, tem muita coisa aí envolvida, mas, assim, uma pequena contextualização do que a gente vê, do que a gente tem, ah, da questão social do Brasil, histórica, e a consequência do que trouxe como consequência para a sociedade brasileira nos dias de hoje, na realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Porque o Brasil está desse jeito, com esse contexto econômico e social e político. Eu falei de futebol no início do vídeo, porque eu quero falar também a respeito disso. E eu falei de Rio de Janeiro, eu falei da questão social, de como a população brasileira, especialmente que a população do Rio de Janeiro vive, o porquê vive. A CBF fica no Rio de Janeiro. O Brasil perdeu mais uma Copa do Mundo. O Brasil fez mais um vexame em Copa do Mundo. O Brasil hexacampeão, ao sonho do hexacampeonato, hexaperdedor, 6 Copas seguidas que não ganha, e de entender o porquê que isso aconteceu. Gente, a questão ela é muito mais grave e tá a nossas vistas o porquê a gente não ganha mais Copa do Mundo. O porquê que a gente não tem mais uma grande safra de jogadores para um país que sempre foi referência em termos de talento técnico, em termos de talento técnico até para esquema de jogo. Antigamente o futebol não era tão corrido como a gente está vendo hoje, no futebol mais físico. Não era corrido, mas tinha talento técnico. A preparação física, ela era a raiz mesmo, né? Em termos de corrida, em termos de... Até hoje, óbvio, né? Mas assim, chupar laranja para poder evitar cãibra, hoje tem suprimento, hoje tem, né, numa lesão, o spray mágico, o pisar em caco de vidro, enfim. Coisas que hoje na fisioterapia é entendido que não funciona, que é obsoleto, que há outros meios, a questão do desenvolvimento dos remédios, isso aí eu deixo para os profissionais dizerem. Eu não vou me arriscar a dizer mais até do que eu comentei. Mas a questão é que o futebol físico hoje e o futebol e a parte técnica ela está concentrada muito mais para a Europa, daquilo que a gente vê como resultado por parte dos europeus. O porquê que a gente não está ganhando mais Copa do Mundo, o porquê a Europa está se fortalecendo cada vez mais. Nós não temos mais um clube sul-americano campeão mundial. Nem chegar perto de consolidar um triunfo em um torneio, como o Mundial de Clubes da FIFA. Porque reclamava-se que era 3 jogos apenas o Mundial de Clubes e que não era referência para saber que o time que não era tão bom assim por causa de um jogo que o sul-americano enfrentava o europeu. E nós tivemos esse primeiro grande Mundial de Clubes aí com vários clubes participando
Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense. E a final foi europeia. O PSG, que foi a grande referência da Europa, havia ganhado a Champions League anterior, ganhou essa, é verdade, e perdeu para o Chelsea. É verdade que nós temos, inclusive, o João Pedro no, na Europa hoje. Se eu não estiver enganado, ele joga na Internazionale. Se eu não estiver enganado, me corrijam. Ou se é no próprio Chelsea. Eu acho que é na Internazionale. Revelado no Fluminense, o Fluminense que tem os meninos de Xerém, que é uma referência no futebol brasileiro. Além dos meninos da Vila, não posso deixar de falar do Santos, meu time. Estou revelando meu time em público agora. Mas assim, e você deixar de convocar um grande talento para convocar outro que está machucado, que não tem estofo para estar atuando por um tempo inteiro, pelo menos, o considerado craque no Brasil, nem vou citar o nome, mas joga no meu clube, inclusive. Mas isso traz uma consequência para todo o coletivo, que é o time do Brasil, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Por que isso está acontecendo? Primeiro, gente, primeiro lugar, para quem acompanha futebol diariamente, eu acompanho bastante. O que nós temos tido nos últimos anos, no que diz respeito, para começar, por parte dos campeonatos regionais, estaduais? Polêmica de arbitragem, erro de arbitragem, pênalti que não é marcado, que deveria ser marcado, um gol que foi validado, mas teve uma falta antes, cadê o VAR? O impedimento que foi traçado a linha de maneira equivocada, o impedimento antes no pênalti. Nós tivemos vários jogos assim, eu nem vou citar, nem vou citar. A torcida do Palmeiras sabe bem o que eu estou falando, aquela eliminação para o São Paulo, um exemplo. Isso foi na Copa do Brasil de 2023, inclusive, que deu o título para o São Paulo. E assim, esse é um de vários e vários exemplos que nós temos tido nos últimos anos no futebol brasileiro, da qual os clubes têm solicitado troca de árbitro, não querer que árbitros apitem, certos árbitros apitem os jogos dos clubes e pedindo, inclusive, nos campeonatos estaduais para que árbitros de outros estados apitem ali na região. O Grêmio, por exemplo, em momentos ali do Campeonato Gaúcho, pediu para que a arbitragem mineira estivesse presente ali. O Anderson Daronco chegou a apitar clássico mineiro, no Campeonato Mineiro. E no Rio de Janeiro nem se fala em polêmica de arbitragem. Ali no centro do futebol brasileiro, que é onde eu digo por conta da localização da sede da CBF. E o que nós temos tido há muito. Isso, gente, tudo isso que eu estou falando, né, em termos de arbitragem, né, das polêmicas da arbitragem, é consequência do que vem dos últimos anos. Corrupção na CBF, presidente afastado por corrupção, dos últimos presidentes, desde o último campeão, inclusive, escândalo de corrupção, presidente afastado por acusação séria. Então, se está tendo uma crise institucional, uma crise política dentro do centro da confederação, uma crise política administrativa, como que o Brasil vai se fortalecer para o investimento no futebol?
com clubes passando por crise de arbitragem, apenas alguns clubes tendo melhor autonomia futebolística. Nós temos uma realidade hoje que, infelizmente, lembra Real Madrid e Barcelona na Espanha. Apenas duas coroas fortes no futebol brasileiro, como Flamengo e Palmeiras. Por que os demais clubes não conseguem ter o mesmo nível de competitividade? Porque o Brasil não tem mais um futebol mais técnico que consiga ter sucesso tecnicamente, não consegue fazer frente aos europeus. Isso vai trazer consequência para que nós não tenhamos uma preparação física. Eu, particularmente, nessa Copa do Mundo, em especial, eu nunca vi uma seleção brasileira tão lenta como foi nessa Copa. De todas essas gerações, todas essas últimas Copas que o Brasil perdeu desde 2006, essa seleção é a seleção que menos correu em Copa do Mundo. Não que precisa ter correria, assim, mas eu digo, em termos de saída de bola, em termos de compactação de jogo, é a seleção mais lenta que já teve na história. Porque, volto a dizer, o futebol, antigamente, nos anos 70, se a gente for pegar, por exemplo, a Copa de 70, isso foi por muito tempo. Dos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, até os anos 80, anos 90 começa a ter as mudanças. O futebol ele não era corrido, mas ele era muito forte tecnicamente. Jogadores de habilidade, de dar uma arrancada em um determinado período do jogo, dar um drible. Pelé, Roberto Dinamite, Leônidas, Zico, Rivelino, Bebeto, Edmundo, aí já numa fase de transição, porque anos 80, 90 em especial. Garrincha, anos 40, anos 50. Eram jogadores de tempo para dar uma arrancada, para dar um drible, fazer um lance. E até mesmo provocar uma falta. O Brasil perdeu isso. O Brasil não consegue ter jogadores de habilidade. E demora para tomar decisão. Ou quando toma uma decisão, por exemplo, numa chance real de gol, toma uma decisão equivocada. Um espaço livre para chutar, resolve passar a bola pro lado, sendo que deveria chutar, e o zagueiro chega, trava, aí complica, né? E tudo isso, para mim, a origem vem da crise política e institucional da CBF. Começa por ali, de tudo que acontece ali. Enquanto o Brasil não resolver as suas questões políticas e institucionais, o futebol não vai andar. Ou diminui a corrupção para tentar diminuir o máximo possível de esquema político que acontece ali dentro, ou nada vai mudar. Porque diminuindo, reduzindo o nível de corrupção, tentando acabar com o problema da corrupção, e isso vale também para o país, vai resolver o problema do futebol, do campo. Para o investimento em jogadores, para revelação, para refortalecer a sua safra. E quando os clubes brasileiros revelam grandes talentos, vende a preço de banana, vende rápido para os clubes europeus. O caso do João Pedro, o caso do Estevão. E fora isso, o Brasil não vai ganhar mais Copa do Mundo. O Brasil não ganha Copa do Mundo por conta desses fatores.
A gente sabe que a Lei Pelé, para o mundo, ela infelizmente tirou a autonomia dos clubes. Antigamente o jogador era do clube, o passe ele era do clube. Por isso que os grandes talentos permaneciam por mais tempo, né? Não que não havia venda de jogadores para outros países, por exemplo, o Amarildo, que é um dos grandes nomes da história do Botafogo, ele foi para o Milan, foi para a Itália e está lá até hoje. Inclusive virou comentarista esportivo na Itália. E isso não acontece mais com os jogadores da era moderna do futebol. Muito por conta que, com a Lei Pelé, os empresários tomam conta do passe. As propostas que os clubes recebem fica a cargo dos empresários. Por isso que muito jogador, quando dá entrevista se realmente recebeu proposta, se vai sair do clube ou se vai ficar, dá aquele tipo de resposta. Não, isso aí meu empresário está tomando conta, meu empresário que está vendo. Resposta do tipo, isso vários jogadores falam, e tem, obviamente, que não querem responder se a proposta, se vai sair ou não, mas tem um fundo de verdade que, de fato, é realmente os empresários que tomam conta, que recebem a proposta, porque é o que vai ver de melhor negócio para poder arrecadar e ser suscetível economicamente, tanto para o empresário que tem o jogador que é o produto do empresário, que é a mercadoria, quanto o próprio jogador que ali vai estar indo para um clube de melhor estrutura, onde ele vai poder ter uma melhor remuneração. Muitos jogadores, antigamente, provavelmente também pensavam dessa maneira. Puxa, se eu pudesse escolher, eu gostaria muito de, né, sair daqui do Botafogo, sair daqui do Corinthians e ir para o Real Madrid, ou ir para o Milan, ou ir para o Napoli, mas vai depender do clube que me segura aqui. É claro que antigamente tinha muito jogador que pensava dessa maneira, só que era outros tempos. Que se pudesse optar, com certeza optaria pela saída e também optaria por uma saída nos moldes em que a Lei Pelé ela estabelece hoje, mesmo na mão dos empresários, porque isso acabou flexibilizando a escolha do jogador de poder continuar fazendo parte daquele clube, integrado àquele clube ou não. Mas não é uma questão somente da escolha do jogador de querer permanecer naquele clube ou não. O jogador pode fazer isso? Pode, pode. Só que muitas vezes, quando um jogador diz isso, que quer ficar ou que preferiu aceitar a proposta, não é ele que está dizendo que nem que precisamente é ele que resolveu aceitar ou não, mas daquilo que o empresário achou melhor naquele momento para o jogador. O empresário pode muito bem falar, não, é o fulano que decide, a proposta está aí, foi conversado, e que também, óbvio, que é difícil o empresário dar entrevista, né? Dificilmente isso acontece. Hoje a gente sabe qual é o único empresário jogador que fala, né, abertamente, que seria o pai do nosso craque, né, craque do Brasil e da seleção brasileira. Mas os clubes, o jogador, ele
deixa sempre na mão do empresário, de fato, aquilo que há de proposta ou não. E sempre vai dar aquilo que é melhor para o empresário poder arrecadar. Porque o talento revelado, a qualidade técnica daquele jogador, ela vai ser usufruída como uma forma de qualidade do produto, da mercadoria que ali está sendo produzida, que é o jogador. O talento, o jogador e o talento do jogador em especial. É a partir da qualidade técnica, do talento técnico do jogador, que dará o preço de passe, que dará o preço de valor daquele produto. E que, consequentemente, é o que vai resultar naquilo que vai ser explorado e observado por outros clubes que quer usufruir daquilo, não só por ter um jogador bom tecnicamente no plantel, mas aquilo que pode render depois numa revenda daquele produto que é aquele jogador. De um jogador que sai do Botafogo para o Real Madrid e que o Real Madrid pode revender depois para um clube do mundo árabe ou para um clube chinês, com preço ainda maior, com valor ainda maior, com aquele mesmo jogador também dando frutos ou rendendo frutos para aquele clube em termos de artilharia, em termos de conquista de título e número de temporadas jogadas. Esse é o capitalismo e a forma como o capitalismo está presente no futebol. A Lei Pelé Especial, ela representa muito bem o que nós temos hoje do futebol, obviamente também, né, trazendo o que traz para a parte técnica, da qual a gente compreender melhor o porquê do enfraquecimento, também entendeu esse problema do enfraquecimento técnico dos clubes brasileiros e sul-americanos. Isso vale para clubes argentinos, o futebol uruguaio decadente há muitos anos. A última melhor época do futebol uruguaio foi nos anos 80. Mesmo que o Peñarol disputou a final de 2011 da Libertadores contra o Santos, ainda bem que o Santos ganhou aquela final. O melhor período, o último melhor período do futebol uruguaio foi nos anos 80. É um país que é difícil, inclusive, de revelar craques. Não ganha uma Copa desde do Maracanaço em 1950. Mas eu até acho uma consequência isso, né? Mas o futebol uruguaio foi uma referência até os anos 80, né? Por mais 30 anos. Então, assim, voltando, a Lei Pelé ela representa muito bem o enfraquecimento do futebol sul-americano, além do futebol brasileiro, do próprio futebol brasileiro, a gente entender o porquê todo esse movimento acontece e entender como o capitalismo está presente na sociedade e como ele está presente no futebol. É uma representação do capitalismo dentro da sociedade e no futebol. Enquanto o Brasil, a CBF, ela não resolveu o seu problema de maneira institucional, de maneira política, o Brasil não vai ganhar mais nada em termos de competição internacional, sobretudo Copa do Mundo, Campeonato Mundial, e mais ainda vai continuar cada vez mais deixando de ser uma referência para o futebol mundial. O que é triste. É triste.
E o Brasil ainda é o maior campeão mundial de todos os tempos, de verdade. Na sorte. Na sorte. Porque se mobilizarem, Alemanha e Itália passa. É sorte ainda que o futebol alemão está em reconstrução, mas uma reconstrução decepcionante e que o futebol italiano também está difícil de engrenar. O Brasil ainda tem a sorte de que a Alemanha e a Itália também não fazem sua parte, porque já era para terem passado há muito tempo o Brasil em termos de título mundial. Se o Brasil ainda é o maior campeão mundial, é verdade, mas desculpa a minha opinião, mas é sim, o meu ponto de vista, não tem mérito nenhum ainda, não tem mérito nenhum o Brasil ainda em ser o maior campeão mundial. Se continuar nessa crise institucional, não vai ganhar mais nada. E também não merece ganhar nada. Certo, gente? É isso hoje. Deem a opinião de vocês, comentem, compartilhem e você que não está inscrito no canal, se inscreva também. Beleza, gente? Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima.